É hoje, torcedor vascaíno. Dia de Vasco? Não, ainda não. Dia de Vasco é apenas na próxima quarta-feira. O adversário do Gigante da Colina será a equipe do Cruzeiro, hoje inclusive, adversário direto do Vasco da Gama na luta pela permanência na primeira divisão. Mas hoje, sábado, quem entra em campo não é o Vasco, mas o Cruzeiro. Próximo adversário do Gigante da Colina entrará em campo nesta tarde de sábado contra a equipe do Fortaleza. E automaticamente, diante disso, o que nos resta, já que o Vasco não entra em campo, é pegar o secador, ligar e assistir a partida do Cruzeiro. Uma derrota do Cruzeiro hoje fará com que o clube de Minas Gerais tenha o seu quarto jogo consecutivo perdendo, sendo derrotado. Isso, é claro, influencia demais no psicológico, no emocional do Cruzeiro para a partida dessa próxima quarta-feira contra o Gigante da Colina. A gente vai passar, é claro, sobre esta partida, falar sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, a preparação para a partida dessa próxima quarta-feira contra a equipe do Cruzeiro em Belo Horizonte e muitas outras informações. O Acorda Vascão movimentado, onde vamos falar também sobre todo o problema envolvendo o Caetano Marcelino, o ex-diretor comercial do Vasco, e foi demitido na tarde de ontem. Não faz mais parte do elenco, do grupo, de profissionais que compõem a SAF do Gigante da Colina. Além dessas, muitas outras informações, é de fato um Acorda Vascão muito movimentado, muito agitado, que você, torcedor Cruz Maltino, não poderá perder. Só que antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Muito prazer mesmo, torcedor vascaíno. Você que está aí do outro lado e ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor Cruz Maltino. E é o seguinte, você que está aí à procura de um canal que fale de Vasco da Gama, você achou. Não saia mais desse canal e não perca o canal de sua vista. Só que o que você precisa fazer? Se inscrever. Mais do que nunca, se inscrever no nosso canal, para que automaticamente você sempre receba os vídeos do canal do Gigante Vasco e fique muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. E você que está aí do outro lado, já curte realmente o nosso canal, já gosta do nosso conteúdo, porém ainda não se inscreveu, eu venho te pedir a sua inscrição. A gente está por detalhes, pouquíssimas pessoas separam hoje a gente chegar aos 113 mil inscritos. Então você que está aí do outro lado, você que já curte o nosso conteúdo, você que já gosta do nosso canal, porém ainda não se inscreveu, até por olhar o número de inscritos e falar, ih, caramba, o canal do Gigante já tem mais de 112 mil pessoas, não precisa de mim não. Você está enganado, precisa de você sim. Então você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, vem agora aqui embaixo, para tudo que você está fazendo e já se inscreva no nosso canal. Além disso também, é claro, ative seu sininho de notificação e deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, aí é como você preferir chamar, para ajudar a divulgação deste Acorda Vascão. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Pois olha, vascaíno, é de fato um Acorda Vascão muito movimentado. Os bastidores da Colina Histórica seguem a todo vapor, principalmente para esta partida da próxima quarta-feira contra a equipe do Cruzeiro. A gente vem informando a vocês diariamente que o Vasco se prepara de uma forma intensa para esta grande decisão que acontecerá na próxima quarta-feira no estádio do Mineirão. Ontem, novamente, no CT Moacir Barbosa, tivemos mais um dia de treino. Um treino que se iniciou na academia e foi finalizado no campo com atividades comandadas pelo técnico Ramon Angel Dias. Um jogo que será decisivo para esta reta final de Brasileirão. Um jogo contra o Cruzeiro que pode definir a vida do Vasco da Gama nestes últimos jogos, nestas últimas rodadas de competição. Uma vitória pode colocar o Vasco a 6 pontos de distância do Cruzeiro, ou seja, poderá praticamente livrar o Vasco de uma queda, pois teria apenas 12 pontos em disputa. Com 6 pontos à frente, é muito ponto para se tirar em pouco tempo. Então, uma vitória livra o Gigante da Colina do rebaixamento. Já uma derrota poderá colocar o Vasco dentro do Z4, ou quem sabe, numa situação muito desconfortável. Uma derrota não coloca o Vasco dentro do Z4, Porque o Bahia ainda está ali no meio do caminho de Cruzeiro e Vasco. Mas poderá colocar o Vasco da Gama numa situação muito desconfortável. E esse jogo, inclusive, de hoje, é completamente fundamental para a próxima rodada. Por quê, torcedor vascaíno? E agora eu vou utilizar de algo que eu não costumo usar aqui no meu canal. Vou chegar aqui um pouco ao lado, é claro, e vocês vão ver a atual tabela do Campeonato Brasileiro. É essa daqui que está aparecendo ao lado a vocês.
vocês podem automaticamente observar que a tabela é composta por uma zona de rebaixamento com o América, que já caiu, com o Coritiba, que está numa situação muito ruim, muito complicada, e principalmente após a perda de público nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Acredito que hoje o Coritiba já é uma equipe rebaixada. Temos o Goiás com 35, que ainda sonha com uma permanência, está 3 pontos atrás do Bahia, números que são possíveis de serem tirados nesta reta final de Campeonato Brasileiro, mas tem uma sequência de jogos também muito difícil. E temos um Cruzeiro com 37 pontos. Acima tem Bahia com 38 e Vasco com 40, e eu vou parar por aí nesses 6 últimos colocados. A situação do Cruzeiro é muito complicada. É uma situação difícil. O Cruzeiro hoje vem de 3 derrotas consecutivas. O Cruzeiro hoje está com o seu emocional muito abalado. Até porque neste último sábado, a gente viu as cenas lamentáveis que aconteceram na Vila Capanema, que deram a punição para o Coritiba, que a gente acabou de falar, e também deu a punição ao Cruzeiro nos próximos 30 dias, sem público nos estádios, o que tira completamente a possibilidade de público do torcedor cruzeirense, a presença do torcedor cruzeirense nos estádios, nas partidas do Cruzeiro até a reta final deste brasileiro. O Cruzeiro vem de uma derrota para o Bahia, uma derrota para o São Paulo no Morumbi no dia 2 de novembro, uma derrota para o Internacional dentro do Mineirão pelo placar de 2-1 no dia 5 de novembro, e uma derrota para o Coritiba na Vila Capanema no dia 11 de novembro pelo placar de 1-0. Foram as 3 últimas derrotas do Cruzeiro nos seus 3 últimos jogos. Uma situação emocionalmente muito ruim, e automaticamente os atletas que estiveram presentes na derrota para o Coritiba sentiram na pele a pressão que hoje está em cima desses jogadores. Até porque o grande intuito dos torcedores cruzeirenses ao invadir o campo não era brigar com os torcedores coritibanos, era agredir os atletas cruzeirenses. Então imagina você jogar, atuar, sabendo que há torcedores à sua volta com o intuito de agredir, de pegar mesmo, de pressionar, de fazer alguma maldade. Essa é a situação hoje do Cruzeiro dentro do Brasileirão. E hoje, para mim, tem uma partida de vida ou morte do Cruzeiro. O Cruzeiro enfrentará um Fortaleza, que está na 12ª colocação do Brasileiro com 43 pontos. Vem de um momento ruim no Brasileiro. Os últimos 5 jogos do Fortaleza são 4 derrotas e apenas um empate. Fortaleza não vence há muito tempo. Vem de um vice-campeonato sul-americano, um emocional muito abalado também por parte do clube nordestino, mas joga em casa, dentro do Castelão. E nós já estamos acostumados a ver que Castelão hoje joga. É um estádio que ajuda o Fortaleza a conquistar pontos, e o Fortaleza não entrega fácil derrota dentro do Castelão. E Cruzeiro, diante desse momento negativo que vive, enfrentará um Fortaleza que precisa também da vitória hoje para se livrar completamente do rebaixamento, visto que pelos pontos que tem, há a possibilidade de uma queda ainda mesmo que muito difícil. Essa é a situação desse jogo de hoje. Uma derrota, o Fortaleza vai a 46 pontos, chega ali à 10ª colocação do Campeonato Brasileiro e se livra. Mas aí, torcedor, já uma vitória do Cruzeiro colocará o Cruzeiro fora da zona. Colocará o Cruzeiro na 16ª colocação, como está aparecendo agora, né? Esse simulador aí a vocês. Empurra o Bahia para a zona do rebaixamento e deixa o Cruzeiro numa posição mais confortável, pois ele enfrentará um Vasco da Gama com o mesmo número de pontos que o Vasco e fora do Z4. Então esse jogo de hoje é fundamental, que olha como vai inverter a chave do Cruzeiro caso vença um Fortaleza dentro do Castelão e vai enfrentar o Vasco com esse ânimo um pouco melhor na próxima quarta-feira. Essa é a situação, essa é a tabela ao lado que, como vocês estão vendo, é diante de uma vitória do Cruzeiro. Mas vamos inverter, vamos dizer que o Cruzeiro perca, a tabela vai continuar a mesma na parte de baixo. E o Cruzeiro enfrentará o Vasco na próxima quarta-feira dentro do Mineirão com uma derrota. Olha o que poderá acontecer caso o Cruzeiro perca esse jogo para o Fortaleza hoje, enfrente o Vasco da Gama e perca para o Vasco. O Cruzeiro praticamente, na minha opinião, estará rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro se perder para a Fortaleza hoje e se perder para o Vasco da Gama na próxima quarta-feira. Mas hoje, visando o jogo da próxima quarta, é essencial para o Vasco. Se tem um jogo que pode reanimar a vida do Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro, é o jogo contra o Fortaleza. É um jogo que vencer um adversário grande como o Fortaleza, dentro de uma Arena Castelão lotada, vindo de 3 vitórias consecutivas, pode recuperar os ânimos de um Cruzeiro que nesse momento já está praticamente morto no Campeonato Brasileiro e dar força ao clube de Minas Gerais para enfrentar o Vasco da Gama no Mineirão. Então, torcedor vascaíno, esse jogo de hoje é essencial. Mais do que nunca, você, Cruz Maltino, pegue o seu secador, ligue-o e aponte para a televisão no intuito de secar o Cruzeiro hoje contra o Fortaleza na Arena Castelão. Jogo decisivo, jogo importante entre Cruzeiro e Fortaleza nesta tarde de sábado. Se não tem Vasco,
tem jogo aí do Campeonato Brasileiro para vocês assistirem. Inclusive o Vasco foi comunicado ontem, só para informar a vocês, que de fato o confronto próximo dia 22, quarta-feira no Mineirão, será sem público. Então o jogo, infelizmente, que devido a tudo que aconteceu neste último sábado, não contará com apoio nem do torcedor vascaíno, nem do torcedor cruzeirense. Cenas lamentáveis que foram vistas neste último final de semana. E olha, torcedor, perdão aí pela imagem, pela luz, né? Tá caindo e voltando toda hora, a gente vai seguir, não vamos parar por aqui. A informação que tivemos ontem foi até muito legal. Olha o que está acontecendo nesse momento com o nosso maior rival. O Flamengo lançou uma camisa ontem que teve como modelo Bruno Henrique, inclusive. A camisa foi-se alvo de muita contestação por parte de torcedores flamenguistas. Sabe qual é o grande motivo? Uma camisa que parece com a camisa do Vasco da Gama. Olha a camisa do Flamengo e olha a camisa do Vasco. Será que é muita loucura pensar em certa semelhança? A gola é exatamente igual. O estilo da camisa também é exatamente igual, esse meio manchado. Uma mistura de dourado com preto. Será que agora o Flamengo está querendo copiar o Vasco da Gama? Os torcedores do Flamengo não gostaram e os torcedores do Vasco entraram na graça, pois vê-se que nesse momento o Flamengo parece copiar as ideias do Gigante da Colina de camisa e querem, né, criar aí uma camisa tão linda quanto a do Vasco. Não vai conseguir, apenas se pegar a Cruz de Malta no próximo uniforme e colocar estampado na camisa. Mas enfim, entrando aí para brincadeira, que é algo que, é claro, mexe no imaginário do torcedor. E olha, Vascão, falando inclusive em Flamengo, ontem tivemos a informação de que mais um profissional flamenguista foi eliminado do Vasco da Gama, foi demitido. A gente teve informações no meio desse ano, né, que num processo de reformulação, o Luiz Melo foi demitido do Gigante da Colina. O CEO, que era o grande nome desse processo de reformulação da SAF, Cruz Maltina, foi demitido após um início de 2023 muito conturbado e uma continuação muito ruim. Luiz Melo não permaneceu, hoje o grande CEO do Vasco é o Lúcio Barbosa, vascaíno inclusive de coração, que já mudou internamente a ideia de Vasco. A saída do Luiz Melo, foi muito comemorada na época por vários funcionários. Dizem pessoas que trabalham dentro do Vasco que após sua saída o clima era muito mais leve no CT Moacir Barbosa e vem se tornando leve, até porque o Luiz Melo hoje não é mais uma figura que aparece dentro do CT. E ontem mais um nome que o Luiz Melo inclusive participou ativamente da sua contratação, foi demitido, que é o Caetano Marcelino, diretor comercial. O Vasco ontem, né, teve-se a informação que demitiu o seu chefe comercial, o seu diretor comercial, Caetano Marcelino, outro torcedor flamenguista e nome que trabalhou inclusive já no Flamengo durante sua carreira profissional. Quais foram os motivos que motivaram, incentivaram a demissão de Caetano Marcelino? Tenho aqui a trazer a vocês. Informação aí do jornalista Fábio Azevedo é que durante esse período em que trabalhou no Vasco da Gama, o Caetano Marcelino chegou a usar uma viagem a trabalho para ir ao casamento de um amigo na Europa. Informações do Gigante da Colina, através do jornalista Fábio Azevedo, é que o Caetano Marcelino, que é esse diretor comercial do Vasco, ele teria dito aos dirigentes da SAF que iria ter uma reunião importante com uma fornecedora no velho continente, em um país da Europa. Porém, torcedor vascaíno, não era uma reunião fornecedora, ou até poderia ser uma reunião, mas dentre isso tinha também um casamento de um amigo seu no local onde ele disse que teria essa reunião em prol do Vasco da Gama. Então, o torcedor vascaíno é de fato um problema atrás de outro problema. Foi um diretor que, como a gente trouxe a vocês no Boa Noite Gigante de ontem, fez questão de uma entrevista coletiva e um contato com os jornalistas que trabalham no Vasco ao ser perguntado sobre a possibilidade de trazer um grande craque. Ele fez questão de dizer que esse negócio de trazer grande craque não funcionava, que não alavancaria o número de sócios ou o número de receitas, que essa ideia de trazer craques funcionou apenas com Beckham no Real Madrid. Essas foram as palavras de Caetano Marcelino, ou seja, que não valeria a pena fazer um grande investimento para trazer um grande jogador pensando no retorno financeiro. Um diretor comercial que disse que a camisa do Vasco não precisaria ser estampada com muitos patrocinadores, pois tinha que ser pontual nas rendas dadas ao Cruz Maltino. Ou seja, um diretor comercial que tinha tanto cuidado com o dinheiro do Vasco da Gama para certas coisas, como para trazer um grande craque, ou para estampar uma marca que traria grana para o Vasco, mas um diretor comercial que não tinha cuidado com o dinheiro do Vasco quando era para viajar e um casamento de um amigo seu, inventando uma desculpa de uma reunião com uma fornecedora. Então a gente vê em que mãos, né, o nosso Vasco da Gama estava entregue. Em mãos de Luiz Melo,
em mãos de Caetano Marcelino, e aí o Vasco começa a fazer essa limpa. Inclusive não para por aí, pois além do Fábio Azevedo, o Juan de Lima, que é outro baita setorista aí do Vasco da Gama, trouxe uma informação até inusitada de bastidores sobre o ex-diretor comercial. Informações é que o Caetano Marcelino foi dispensado recentemente do CT Moacir Barbosa pelo Paulo Brax. O que aconteceu, torcedor? O Caetano Marcelino, ele recém-dispensado, fazia uso do CT Moacir Barbosa, da academia do CT, mesmo já dispensado. Ou seja, Caetano Marcelino, demitido, utilizava a academia do CT Moacir Barbosa. Paulo Brax, que é o diretor executivo, após tomar conhecimento, saber que o Caetano Marcelino estava usando a academia, mesmo não mais fazendo parte do corpo de profissionais do Vasco da Gama, ordenou que apenas jogadores usufruíssem da academia. E aí, diante dessa determinação, o Caetano foi cobrar o diretor de futebol e gerou uma discussão entre ambos. Só fazendo um adendo, eu disse que o Caetano Marcelino já havia sido demitido, ele não havia sido demitido ainda. Essa demissão aconteceu após, mas essa briga gerou um clima muito estranho dentro do Vasco. Vocês imaginem, Caetano Marcelino está utilizando a academia do CT Moacir Barbosa. Caetano Marcelino está malhando e ao lado dele está o Maicon, ao lado dele está o Alex Teixeira, ao lado dele está o Paí. E aí falam para o Paulo Brax, pô Paulo, tô vindo aqui treinar, tá o diretor comercial treinando junto comigo. Pô, não tá legal essa situação. Paulo Brax, que é o grande responsável por esse elenco, tomou conhecimento e foi reclamar. Caetano, você tá malhando junto com os atletas? Pô, não tá uma situação legal. Então, a partir disso, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar. Apenas atletas malham na academia do CT. O Caetano não gostou. E o Caetano, enquanto ainda era diretor comercial, foi tirar satisfação com o Paulo Brax e houve uma discussão entre os dois. Então, o Caetano Marcelino estava reclamando porque ele não poderia mais utilizar a academia do CT. Calma aí, meu amigo. Você tá achando que tá onde? Com todo respeito, você tá achando que tá onde? Tá achando que o Vasco é a sua casa? Nem Vasco você é, inclusive. Então é uma loucura. O Vasco estava entregue em mãos de Caetano Marcelino, o Vasco estava entregue em mãos de Luiz Melo, e a partir de agora essa limpa geral começa a acontecer. Discussão entre Paulo Brax e Caetano Marcelino, uma discussão que mostra nitidamente que não haveria mais clima para esses dois permanecerem dentro do Vasco da Gama. Inclusive, a saída, a demissão de Caetano Marcelino gerou-se uma grande comoção entre os funcionários do Vasco da Gama. Lembra que a gente disse que quando foi se demitir, o Luiz Melo houve comemoração? Então, com Caetano Marcelino não foi tão diferente disso não. A informação que tivemos é que vários funcionários atuais do Vasco da Gama comemoraram a saída do ex-diretor comercial. Inclusive, o Marcelo Azalim, que é um grande designer, que participou de todo esse processo de reformulação da marca Vasco, do rebranding da marca Vasco, que desenhou essa camisa dos camisas negras, foi o Marcelo Azalim. Desenhou a camisa do ano passado, linda, Aquela camisa com o emblema diferente do Vasco da Gama, aquela camisa que marcou preta com dourado, branca com dourado, vermelha com dourado, foi tudo Marcelo Azalim que desenhou. E o Marcelo Azalim pediu o desligamento do Vasco nesse início de temporada, porque não estava dando mais certo com Caetano Marcelino, com Luiz Melo. Marcelo Azalim, vascaíno de coração, profissional gabaritadíssimo, que não conseguiu permanecer no Vasco porque a sua diretoria, a parte de cima, não tinha mais conexão com o Vasco da Gama. Marcelo Azalim hoje é um funcionário do Botafogo, faz parte desse processo de rebranding da marca do Botafogo, que vem também fazendo história por lá. E o Marcelo Azalim comemorou. Em suas redes sociais, ex-designer do Vasco parecia estar bem feliz. Ele inclusive disse assim, não desejo mal a ninguém. Mentira, tem mais é que se ferrar mesmo. E vou comemorar, feliz pra caramba. Vou fazer uma camisa especial na reserva para esse momento. Não adianta pedir para os santos te ajudarem. Eu não ando sozinho. As pessoas chatas pagam aqui mesmo. Tarda, mas não falha. Narcisista. Comemorando, ele ainda coloca outras hashtags. Então, torcedor vascaíno, uma situação muito complicada. Essa é a situação. Caetano Marcelino demitido e um motivo de comemoração para grande parte do corpo de funcionários que faz parte hoje, ainda do Vasco da Gama, e de outros que já fizeram parte, mas saíram por motivos de brigas com tanto Caetano quanto com Luiz Melo e Sil. Então a limpa é geral. O processo de reformulação do Vasco já começou. Se vocês acham que ainda não começou, sim, abra o olho. O Vasco já está se reformulando para a próxima temporada. Abel Braga também está na barca. Paulo Brax é um nome que ainda bambeia, não se tem uma certeza, mas pode sim ser mais um dos alvos de saída para a próxima temporada.
E olha, torcedor, para finalizar o vídeo, mostrar uma foto muito legal que mexe com o torcedor vascaíno. Essa imagem aí do Andrei com o Gabriel Peck lá na concentração da seleção brasileira. Os dois estão com a seleção brasileira sub-23 e estiveram juntos nesses últimos dias para treinar. Hoje novamente estarão juntos, visando, né, as Olimpíadas que estarão acontecendo, o pré-olímpico, né, que estará acontecendo em janeiro do ano que vem, para as Olimpíadas de 2024. Então, torcedor vascaíno, um Vasco forte, um Vasco se reformulando, um Vasco que anima o torcedor cruzmaltino novamente. A gente fica por aqui, esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo deste sabadão, muito agitado, muito movimentado, e contamos, é claro, com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, e como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.